No vídeo anterior, você viu como se deu a origem da nação de Israel, os israelitas, que foram chamados posteriormente de judeus. A pergunta que será respondida agora é a seguinte: é a nação de Israel ainda o povo escolhido de Deus? Bom dia, gente. Só um minuto, tá, gente? Então vamos lá, gente. Ó, no último vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre como se deu a origem da nação de Israel e por que Deus tinha escolhido esta nação. Qual era o propósito? Mas a pergunta que iremos responder agora é a seguinte: é ainda o Israel atual, a nação do Israel atual, a nação escolhida de Deus? Será que a nação do Israel atual, fundado em 1948, o Estado de Israel, a nação escolhida de Deus? Muitos pensam que sim, muitos acham que sim. Mas a resposta a essa pergunta é muito simples. A resposta é que não. Porque a nação de Israel, o Estado atual de Israel, não é mais a nação escolhida de Deus. Nós vamos ver evidências claras na Bíblia de que o Estado de Israel atual não é a nação de Deus. E que a nação de Israel ela foi rejeitada completamente por causa da rebelião, sua rebelião contra o pacto da lei. Pois bem, a nação de Israel ela não foi escolhida como a nação mais populosa da terra, por ser a nação mais importante. Não. A nação de Israel ela foi escolhida com base numa promessa. E seu desenvolvimento é comparado a um nascimento de um bebê que for abandonado. Nós podemos confirmar isso no livro de Ezequiel. Como vimos na live anterior, o livro de Ezequiel menciona, por exemplo, aqui no capítulo 16, e o capítulo 23, como foi que se deu a origem do Estado ou da nação de Israel, não do Estado atual de Israel, tá? Em Ezequiel, só para vocês confirmarem depois, vocês darem uma lida, ou conferirem a última live que fizemos. No capítulo 16 fala do desenvolvimento dessa nação, a nação de Israel, tendo como capital a cidade de Jerusalém.
No capítulo 25 do mesmo livro de Ezequiel, você vai ver que, falando da nação quando estava dividida do reino meridional ao sul e da nação setentrional ao norte, ela tinha como capital Samaria, né? Ao norte, e você tem Judá como capital, Jerusalém ao sul. E no capítulo 23 de Ezequiel, menciona lá, elas são chamadas de Olá e Olibá, são chamadas de irmãs. E mostra o porquê Jeová, Deus, rejeitou esta nação. Não foi por falta de avisos. Pois bem, em Êxodo, capítulo 19, por favor. Êxodo, capítulo 19. O relato histórico mencionado aqui acontece num terceiro mês após a saída dos israelitas da terra do Egito. Do terceiro mês após a saída dos israelitas da terra do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, chamado de Monte do Verdadeiro Deus, o Monte Horebe, como aparece, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Aqui, a nação de Israel estava nesse deserto, no deserto dos Sinais, diante desse monte. O que acontece nessa ocasião? Acontece o pacto. Um pacto é um acordo. O pacto entre Deus, soberano Senhor Jeová, e a nação de Israel. Esse era o pacto. Só que o pacto era um pacto bilateral. Era um pacto que, se a nação de Israel cumprisse o seu acordo no trato, o Criador, Jeová Deus, cumpriria a sua parte. Mas se Israel quebrasse o pacto, Deus não tinha motivo para permanecer com esse pacto. Entenderam? Era diferente do pacto que depende só de Jeová, um pacto unilateral. Um pacto que depende apenas e exclusivamente de Deus. O pacto com a nação de Israel era diferente. Entenderam o ponto? Então, por isso que a nação de Israel poderia ser rejeitada se ela não cumprisse o acordo no trato. É como, por exemplo, um casamento. O casamento é um contrato, é um acordo, é um pacto entre um homem e uma mulher. Não é? O pacto, o acordo é feito para sempre, até que a morte os separe. Só que a base para que aconteça o rompimento desse pacto é a morte, como é dito, diante dos votos, ou nos votos, ou a traição, o chamado adultério, a imoralidade sexual praticada por um dos cônjuges. Então isso rompe o acordo. O cônjuge inocente fica a critério dele perdoar, continuar com a pessoa que agiu de má fé, traindo o seu lado num acordo, ou não. Fica a critério do cônjuge inocente. É por isso que Jesus mencionou isso. Mas isso aqui serve como ilustração. Nós não iremos entrar nesse ponto da questão do primeiro, do segundo casamento. Não. O ponto é que a nação de Israel estava num contrato, num acordo parecido. Se a nação de Israel traísse Jeová Deus, Jeová não era obrigado a perdoá-la, embora Jeová fizesse isso várias vezes. Chegou um ponto em que não tinha mais volta. Não tinha mais como perdoar uma nação rebelde, de dura cerviz, de cabeça dura. Não tinha mais. Então veja só, aqui começa o acordo, em Êxodo capítulo 19. É chamado de Shemot, né? Esses são os nomes em hebraico, tá? Êxodo 19, a partir do versículo 1. Vamos ler como começa esse contrato?
Aqui diz no versículo 1 de Êxodo 19. No terceiro mês, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Isso aqui era 1513 a.C., tá? Eles partiram de Refidim. E chegaram ao deserto do Sinai. E acamparam no deserto. Israel acampou ali, diante do monte. Olha que interessante. Então Moisés subiu ao monte do encontro, subiu ao encontro do verdadeiro Deus. Jeová o chamou desde o monte e disse: Isto é o que você deve dizer à casa de Jacó e comunicar aos israelitas. Vocês viram com os seus próprios olhos o que fiz ao Egito, e como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe a mim. Agora, se obedecerem fielmente à minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial, diante ou dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. Vocês, nação de Israel, se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você deve dizer aos israelitas. Moisés era o mediador desse pacto, lembrando, tá? Então, pois bem, então Jeová propôs um acordo com eles. Tem um pacto com vocês. Comunique essas palavras ao povo. Só que, ao mencionar as leis ao povo, que aparece no capítulo 20, ele resume ali no chamado decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, literalmente em hebraico, as 10 palavras, de que ele não poderia ter outros deuses, a não ser o próprio Jeová, de que eles deveriam, por exemplo, não usar o nome de Deus em vão, que eles não deveriam violar o sábado, o sétimo dia, que eles deveriam honrar pai e mãe, que eles deveriam não assassinar, não cometer adultério, furtar, dar mau testemunho, desejar o que pertence ao próximo, não é? Ter Jeová como um único Deus exclusivo. Pois bem, esse era o resumo do decálogo, dos 10 mandamentos. Só que aí, depois de colocar esse resumo dos 10 mandamentos, das 613 leis, ele fez um resumo. E logo em seguida, ele menciona ali, gente, as consequências de se obedecerem e as más consequências de desobedecerem um pacto da lei. Pois é. Antes de ouvirmos as palavras dos israelitas, veja as cláusulas deste contrato, que se encontra aqui em Levítico. Aparece também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, tá? Mas em Levítico, capítulo 26, está aqui o seguinte, ó. Ele é extenso, eu convido você depois a dar uma lida completa nesse livro e você vai perceber ali as cláusulas desse contrato entre a nação de Israel e o Deus de Israel, Jeová. Então tá aqui. Levítico capítulo 26. O versículo começa aqui então, a partir do versículo 20, o versículo 1. Diz assim, ó: Não façam para vocês deuses que nada valem, nem imagens esculpidas, nem coluna sagrada, e não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida para se curvarem diante dela, pois eu sou Jeová seu Deus. Vocês devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou Jeová. Se continuarem, agora olha as cláusulas do contrato. Se continuarem a andar nos meus decretos
e guardar os meus mandamentos e os cumprirem, eu lhe darei chuvas no tempo devido. A terra dará a sua produção, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha se tornará ou se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E vocês comerão o seu pão à vontade, e morarão em segurança na sua terra. Você estabelecerá paz na terra, ou vou estabelecer a paz na terra. E vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. Livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Eu mostrarei favor a vocês, e os farei numerosos, e os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês. Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela para dar lugar à nova. E porei meu tabernáculo entre vocês, e eu não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos deles. E quebrei o seu jugo, e os fiz andar com cabeça erguida. Então está aqui o contrato. Vocês perceberam quais seriam as consequências de eles obedecerem o pacto da lei? Eles seriam ricamente abençoados. Teriam segurança, eles comeriam da colheita de modo fartamente, eles não temeriam a guerra, os seus inimigos não precisariam ser temidos. Esta era as bênçãos que os israelitas teriam se eles obedecessem o pacto da lei, que foi feita diante do Monte Sinai. Porém, existe agora a questão da desobediência. Existem agora as consequências da desobediência, que aparece agora a partir do versículo 14. Eu não vou ler todo, porque vai até o capítulo 46, ou capítulo não, versículo, até o versículo 46. Então, Levítico capítulo 26, a partir do versículo 14, vai falar da maldição que ocorreria se eles quebrassem um pacto da lei. Então, Levítico capítulo 26, a partir do versículo 14, diz assim, ó, no entanto, olha só, uma conjunção adversativa, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos esses mandamentos, e se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abandonarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos, e violarem o meu pacto, eu lhe farei o seguinte: como punição, trarei sobre vocês aflição, tuberculose e febre ardente, fazendo os seus olhos falhar e a sua vida definhar. Vocês semearão a sua semente simplesmente em vão. É o contraste, né? Pois os seus inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os que os odeiam os oprimirão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim vocês não me escutarem, terei de castigá-los 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei o seu orgulho obstinado
e farei com que os seus céus sejam como ferro e a sua terra como cobre. Vocês gastarão as suas forças em vãos, visto que a sua terra não dará produção, e as árvores da terra não produzirão frutos. Mas se persistirem em andar em oposição a mim, e em se recusar a me escutar, terei de golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Vou enviar contra vocês os animais selvagens, e eles os deixarão sem filhos, acabarão com seus animais domésticos, e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas. Se apesar dessas coisas vocês não aceitarem a minha correção e insistirem em andar em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vocês. E eu mesmo os golpearei 7 vezes mais pelos seus pecados. Trarei sobre vocês uma espada do meu pacto. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei doenças entre vocês, e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo. Quando eu destruir o seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno, e racionarão o pão por peso, e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Que contraste, hein? Se apesar disso vocês não me escutarem, insistirem em andar em oposição a mim, intensificarei a minha oposição a vocês. E eu mesmo terei de castigá-los 7 vezes pelos seus pecados. 7 vezes pelos seus pecados. Então vocês terão de comer a carne dos seus filhos e comerão a carne de suas filhas. Destruirei os seus altos sagrados e derrubarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes. E eu terei a aversão de vocês e os abandonarei. Entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários. E não sentirei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Eu mesmo vou desolar a terra, e os seus inimigos que moram nela olharão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e vou desembainhar a espada atrás de vocês. A sua terra ficará desolada, e suas cidades serão devastadas. Naquele tempo, a terra saudará os seus sábados, todos os dias em que estiver desolada, quando vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Então a terra saudará, ou descansará, visto que ela deve saudar os seus sábados. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada, pois não descansou nos sábados em que vocês moravam nela. E vocês podem depois ler até o versículo 46, onde menciona essa cláusula do contrato. Então note que no início do livro de Levítico, capítulo 26, até o versículo 13, falam das bênçãos de se obedecerem à lei. No entanto, a partir do versículo 14, menciona a maldição. Esse é o texto de Levítico, capítulo 26, o livro inteiro, tá, gente? Fala da bênção de se obedecer à lei e da maldição de desobedecer. Os textos que eu estava lendo até agora, eu li até o versículo 35, mas vai até um pouco mais adiante, até o 46. Mas aqui já conseguimos entender as cláusulas do contrato, das bênçãos e da maldição que ocorreria, acarretaria. Exato, guerreiro. Exatamente. É a lei de Moisés. Então, olha que interessante, tá, gente? Essas foram as palavras que Moisés trouxe ao povo lá no Monte Sinai. Então, voltando aqui a Levítico, capítulo 19, Levítico não, Êxodo, saindo do livro Vaikra, né, que é o livro dele, Levítico,
Vamos voltar para o livro do Êxodo, o Shemote. Lembra aqui que é mencionado que aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, o versículo 6, mencionou que Moisés trouxe essas palavras aos israelitas. Agora veja o que ele diz no versículo 7. Agora Êxodo, capítulo 19, o versículo 7, diz assim, ó. Moisés foi então convocar os anciãos do povo e lhes comunicou todas essas palavras que Jeová lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu unanimemente: estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou. Moisés levou imediatamente a Jeová a resposta do povo. E Jeová disse a Moisés: veja, eu virei a vocês numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e também para que sempre tenha fé em você. Assim, Moisés relatou a Jeová as palavras do povo. Então, note só. O pacto da lei foi selado com a morte dos animais. Na investidura, quando houve ali a investidura do sacerdócio, começando ali como Arão, sendo o sumo sacerdote, e os seus filhos, então, como sacerdotes. E então o primogênito acabava se tornando o sumo sacerdote sucessivamente. E conforme menciona a carta aos Hebreus, foi então derramado o sangue do animal e foi selado o pacto da lei. Entenderam o ponto? Então note, o povo de Jeová, os israelitas, juraram sobre bênção diante das bênçãos e da maldição, que obedeceria o pacto da lei. Lembrando, aqui é o pacto da lei, tá? Não tem nada a ver com o pacto da circuncisão que foi feita com Abraão. É diferente, são pactos diferentes. Então, olha só que interessante. Eles juraram, gente, sob pena de morte, que obedeceria toda a lei. Entenderam aqui esse pacto? Então, assim, teve um acordo. O pacto era bilateral. Se a nação cumprisse a parte dele, Jeová cumpriria a parte dele. Ele vai dizer diversas vezes através dos profetas, que foi usado para alertar e lembrá-los do pacto que eles estavam com Deus, do acordo que eles tinham com Deus, da maldição que acarretaria se eles desobedecessem. E os profetas disseram assim, ó, lembrem, Jeová agirá com lealdade com quem é leal. Com alguém leal, ele mostrará a lealdade. Foi assim que Jeová mencionou. Mas aí, gente, vocês que conhecem a história da nação de Israel a partir de então, eles fizeram realmente conforme eles prometeram, conforme eles juraram sob maldição, sob pena de morte? Ah, não, mas Deus foi mau ao punir eles. Gente, eles juraram sob pena de morte. Eles prometeram. Eles poderiam ter dito, ó, Jeová, isso aqui é pesado, aqui não, tira isso aqui pra gente. Vamos arrumar um outro jeito de punir o povo? Mas morte está muito pesado. Não, eles disseram, nós estamos dispostos a obedecer tudo que Jeová nos disse, nos falou. E se nós não obedecermos, sim, está certo, é justo que o Senhor nos fulmine, que o Senhor nos destrua. A pessoa diz, ah, mas Deus foi muito ruim com a nação de Israel. Deus era perverso. Eles estavam debaixo de lei, gente. Eles juraram isso. Entendeu? Eles juraram que iriam obedecer sob pena de morte. E vocês querem culpar a Deus por isso? É justo? Você promete uma coisa. Aí você viola. Aí você diz, não, agora eu não quero ser punido. Você prometeu que se quebrasse o pacto, a aliança, seria punido. Aí agora não quer ser punido? Ah, peraí, aí o injusto é você. Você quebra o pacto, o acordo, o contrato. E não quer pagar ali as indenizações envolvendo um pacto. Ei,
Entenderam? Então, como vocês sabem, a nação de Israel, vez após vez, pisaram na bola. Foram desobedientes. E isso culminou, gente, lá na época dos reis da nação de Israel. No finalzinho da época da nação de Israel, a situação ficou muito grave. Primeiro, Salomão, ele começou a trazer para dentro de Israel, aos poucos, a adoração falsa, começando a violar o pacto, né? Salomão começou a acumular cavalos demais, coisa que a lei dizia que não deveria fazer. E principalmente trazer para dentro da nação de Israel a religião das suas esposas estrangeiras no final da sua vida. Mas a situação ficou pior quando Jeová disse que o reino de Salomão seria dividido. Entendeu? Uma parte ficaria no norte e outra parte ficaria no sul. Na parte setentrional ficaria Samaria como a cidade mais destacada, tendo Efraim ali mencionado várias vezes no livro de Isaías, por exemplo. Efraim como cabeça de Samaria. E Judá ao sul tendo Jerusalém. Então ficou dividido, lembra? Daí em diante o que acontece? A Bíblia fala dos erros da casa de Israel, que são 390 anos mencionados pelo profeta Ezequiel no capítulo 3 do seu livro. 390 anos, contando desde Roboão até a destruição de Jerusalém, com o último rei Zedequias, quando os babilônicos vieram e destruíram completamente Jerusalém. E ela ficou cativa por 70 anos. Mas voltando um pouquinho, olha só o que acontece. Jeroboão, primeiro, se tornou o rei do norte. E Roboão se tornou o rei do sul. Ou seja, de Samaria e Efraim e o outro de Judá em Israel. Lembra? Norte em cima, sul embaixo. E o que acontece? Jeroboão, a lei dizia que os israelitas, os homens, principalmente os homens, tinham que ir para Jerusalém adorar. Na Páscoa, eles tinham que ir para lá. E Jeroboão pensou, rapaz, esses homens subindo toda vez para a Páscoa, eles vão ser convencidos lá de que eles devem tomar o lado de Judá. Aí o que é que ele fez? Ele pegou e fez um bezerro de ouro ali na fronteira entre a Judéia e Samaria, colocou ali em Betel um bezerro de ouro e outro mais no norte, lá em cima, em Dan. E disse, não, vocês não precisam ir para Jerusalém adorar, adorem aqui mesmo. Isso é o chamado erro da casa de Israel, tá, gente? Quando se infiltra dentro do país, uma adoração sistemática. Não era como Salomão, que estava ali adorando por conta das esposas. Agora não. Agora a adoração veio de vez mesmo para dentro da nação de Israel. Uma adoração sistemática. E isso se espalhou por todo o país, especialmente em Israel. Adoração falsa. De modo que o povo não queria ir mais para o sul, para Jerusalém, Judá, fazer a festividade. Aí começam os erros da casa de Israel, que duraria 390 anos. Esse é o ano 997 antes da Era Comum. 390 anos vai terminar em 607 com realmente a destruição de Jerusalém. Mas foi isso que aconteceu. Esse foi o cúmulo da questão. A partir daquele erro, Jeová já tinha um tempo em que acertaria as contas com a nação, tanto de Israel ao sul, ao norte, como Judá ao sul. Mas Jeová tentou várias vezes tentar reconciliar, mandando profetas para o norte, para Israel, bem como para o sul. É tanto que aqui no livro das Crônicas, no finalzinho do livro das Crônicas, segunda das Crônicas, é mencionado de maneira resumida isso. Segunda das Crônicas. O capítulo 36, o versículo é o 15 em diante.
Vamos lá. Segunda das Crônicas, capítulo 36, versículo 15 até o versículo 15 e 16. A gente compreende aqui, ó. Jeová, o Deus de seus antepassados, avisava-os por meio de seus mensageiros. Eles os avisava vez após vez, porque tinha compaixão do seu povo e do seu lugar de morada. Mas eles caçoavam dos seus mensageiros, ou dos mensageiros do verdadeiro Deus. Desprezavam as suas palavras, zombavam dos seus profetas. E até que o furor de Jeová veio contra o seu povo, e não havia mais remédio. Entendeu aqui? Então Jeová não deixou de enviar profetas, alertando do perigo que eles estavam correndo por violar o pacto. Entendeu? Jeová avisou e avisou, ele mandou profeta. Olha, lembra? Aí chegou uma hora em que não havia mais remédio, não tinha mais cura. Jeová agora iria realmente destruir o povo. É tanto que é mencionado, por exemplo, Jeremias menciona que a tribulação que ocorreria sobre Jerusalém seria conforme estava na lei. Eles seriam a terra seria desolada, eles seriam devorados por animais, a doença iria bater sobre eles. Lembra do texto que nós lemos de Levítico? A terra iria saudar os seus sábios, os seus sábados, eles seriam enviados para todas as nações. É tanto que você pode perceber aqui no versículo, ainda no capítulo 36 de Segunda das Crônicas, o versículo 21, que diz assim, ó: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, que foi um dos profetas, né? Até que a terra tivesse saudado os seus sábados, durante todo o tempo em que ficou desolada. Ela guardou o sábado até se cumprir 70 anos. Lembra do livro de Levítico? Estava lá, Jeremias avisou. É tanto que o próprio Flávio Joséfo vai mencionar que naquela grande tribulação que se abateu sobre Jerusalém pelos babilônicos, houve de fato aquilo que a lei havia dito. As mulheres chegaram a fazer o que a lei dizia que elas fariam com seus bebês, com suas crianças, servindo-lhe de alimentos. É isso mesmo, olha, Jeremias, ele era um dos profetas que viveu na época e ele alertou sobre isso. Ó. Aqui no livro de Jeremias, ó, Jeremias, que Jeremias ele é escrito por assunto, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que Jeremias falou aqui, ó. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Capítulo 19, versículo 9. Olha só, Jeremias fala da falta de alimento, Jeremias fala da desolação, Jeremias fala dos animais que se multiplicariam no país, exatamente conforme aparece lá na lei. E olha o versículo 9. E vou fazê-los comer a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo por causa do cerco e do desespero que sentirão quando estiverem cercados pelos seus inimigos e pelos que procuram tirar a sua vida. Foi o que Jeremias mencionou. Mas essas eram palavras de Jeremias? Não, era o que a lei dizia. Era o que a lei dizia. Eles passariam por isso. Aí Jeremias ainda mencionou o seguinte, ó. Deixa eu encontrar aqui para vocês, tá? Jeremias capítulo 30, o versículo 7. Só para vocês entenderem qual seria a situação. O texto diz assim, ó. Ai, pois aquele dia é terrível. Nenhum outro
se compara a ele. É o tempo de aflição para Jacó. Tá vendo aí? Nenhum outro se compara a ele, porque seria uma grande tribulação como nunca houve. Mais adiante, Jeremias ainda fala nesse quesito ainda, do mal. Aqui em Jeremias, capítulo 32, o versículo é o versículo 42. Diz assim: Pois assim diz Jeová, assim como eu trouxe sobre este povo toda essa calamidade, essa grande calamidade, que é semelhante ao termo grego para grande tribulação, aqui é grande calamidade, ralo. Se você continuar, você aparece essas expressões ainda aqui do grande mal que aconteceu em Jerusalém pela mão dos babilônios. Só que não fora só Jeremias que tinha anunciado. Lembra do texto que nós lemos em 2 das Crônicas? Jeová tinha mandado outros profetas para alertar sobre a consequência de desobedecerem a lei. E os profetas não estavam informando nada de novo para eles. É tanto que aqui no livro de Ezequiel, você pode ler o livro de Ezequiel, o capítulo todo, o início do capítulo de Ezequiel, vocês vão perceber que Ezequiel também vai lembrar dessas questões. Então, aqui no capítulo de Ezequiel, capítulo 5, a partir do versículo... Eu vou ler o contexto para vocês entenderem, tá? Ó, a partir do versículo 5, vocês vão entender porque Jeová, no final das contas, acabou rejeitando Jerusalém, o Israel. Ezequiel 5, o versículo 5 em diante diz: Assim diz o soberano Senhor Jeová, isto é Jerusalém. Assim diz o soberano Senhor Jeová, isto é Jerusalém. E eu a coloquei no meio das nações. Que interessante. Sou sim, Fernando. E aí, cético? Tudo jóia? Eu coloquei no meio das nações, com países ao seu redor. Mas ela se rebelou contra as minhas decisões judiciais e contra os meus decretos, agindo pior do que as nações e os países ao seu redor. Pois eles rejeitaram as minhas decisões judiciais. E não andaram nos meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová, visto que vocês foram mais indisciplinados do que as nações ao seu redor, e não andaram nos meus decretos, nem cumpriram as minhas decisões judiciais, mas em vez disso, seguiram as decisões judiciais das nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor Jeová: Estou contra você, ó cidade, e eu mesmo vou executar o julgamento no seu meio diante dos olhos de muitas nações, diante dos olhos das nações. Agora nota o versículo 9. Vou fazer com você o que eu nunca fiz antes, e nunca mais farei de novo, por causa de todas as coisas, de todas as suas práticas detestáveis. Versículo 10 continua: Assim, os pais que estiverem no seu meio comerão seus filhos, conforme Levítico, capítulo 26, versículo 29. E os filhos comerão os seus pais, e eu executarei em seu meio o julgamento. E o que restar de vocês espalharei em todas as nações. Ele menciona, por exemplo, que a peste, a espada, a fome, a guerra alcançaria esse povo. Exatamente como está escrito na lei. Entendeu? Então não era novidade. Aqui ainda no capítulo 7 de Ezequiel, o versículo 5 diz assim: Assim diz o soberano Senhor Jeová: Vejam, está chegando uma calamidade,
uma calamidade sem igual. Notou? Uma calamidade sem igual. Será que isso realmente aconteceu? Bem, um dos profetas que viveram após a queda de Jerusalém, a destruição completa de Jerusalém, foi o profeta Daniel. E ele, refletindo do que a nação tinha feito durante aqueles anos de rebeldia dos reis, do povo, da idolatria e das coisas detestáveis, eu não vou mencionar, vocês poderão ler o livro de Ezequiel e vocês vão ver as coisas detestáveis que a nação fazia. Você, por exemplo, pode ver a nação de Israel, ela adorando o Deus Sol, as mulheres chorando por Tamuz, os anciãos escondidos adorando imagens. E você vai ver, por exemplo, eles adorando o Deus do ciúme, tudo isso. O profeta Daniel, ele disse algo interessante. Ele vive após os 70 anos e ele menciona no capítulo 9 de Ezequiel, ou de Daniel. Termina com El, não? El, Daniel e Ezequiel. O capítulo 9 de Daniel diz assim: no primeiro ano de Dario, que era filho de Assuero, descendente dos Medos, e que tinha sido feito rei sobre o reino dos caldeus. Ciro derruba Babilônia e coloca Dario, né? Porque Ciro vai expandir e vai conquistar todo o império da Babilônia, todas aquelas províncias que era da Babilônia. Então ele deixa ali Assuero. Assuero já era de certa idade já. Aí no capítulo 2 diz assim: sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros. Deixa eu ver aqui. Eu, Daniel, também compreendi pelos livros o número de anos para se cumprir a desolação de Jerusalém, que seriam falada dirigida pelo profeta Jeremias. Seriam 70 anos. Ele menciona isso. Agora note o versículo 12 de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 12. Ele cumpriu as palavras que havia falado contra nós. Ele, Deus, né? Que falava contra nós, contra os nossos governantes que nos governavam. E trouxe sobre nós uma grande calamidade. Debaixo de todo o céu, nunca se fez nada parecido ao que foi feito a Jerusalém. Entenderam aqui? Nada foi feito a Jerusalém. No ano 607, Nabucodonosor cercou Jerusalém no 19º ano do seu reinado. No 5º mês, Jerusalém realmente é destruída, seu templo é completamente destruído e logo em seguida o povo é levado ao cativeiro. O restante, a partir do 7º mês, a partir do 8º mês, na verdade, já não tinha ninguém em Jerusalém. O povo foi para o Egito, não houve mais poda, não houve mais plantio em Jerusalém. E ela passou aí a saudar, a descansar por 70 anos sem haver plantio em Jerusalém. A destruição que a lei havia mencionado chegou. De 607 a 537, Jerusalém foi punida. E de fato, né, a nação de Israel, ela não mais passou a adorar ídolos falsos. É tanto que as nações subsequentes, como os gregos, tentaram empurrar ali ídolos e eles reagiram com guerra também. Por isso que é mencionado ali a guerra dos Macabeus e tudo mais, porque eles não aceitariam mais voltar a praticar a idolatria. No entanto, isso não foi suficiente para preservar a adoração pura que foi restaurada em 537 a.C., começando ali por Zorobabel, Esdras, Neemias, que restauraram a adoração pura, reergueram o templo e voltaram a praticar o sacrifício. O povo agora, em vez de adorar deuses falsos, que de fato era errado, o que é que eles faziam? Eles começaram a trazer a Deus presentes defeituosos. Começaram a praticar uma adoração ritualística, formal.
É aquilo que as pessoas chamam hoje de religiosidade. E o que não era errado, a religiosidade não era errado. O que era errado e o que Jesus havia condenado era a prática da hipocrisia. É ser religioso e não praticar aquilo que o religioso disse. Até o apóstolo Paulo diz: tu que ensina os outros, não ensina a ti mesmo? Então Paulo vai falar isso. O próprio Jesus também vai mencionar o seguinte: olha, vocês devem ouvir os fariseus que estão sentados no lugar de Moisés. O que eles falam, vocês devem cumprir, mas não haja como eles agem. Porque eles falam, eles colocam carga nas costas dos outros, mas eles não estão dispostos a obedecer. Isso era o que Jesus estava condenando deles. Era a hipocrisia religiosa e não a religiosidade. É tanto que Jesus disse que os discípulos deveriam ouvir aquilo que eles estavam falando, mas a hipocrisia eles não deveriam imitar. Então, quando chega nos dias de Jesus, a nação de Israel, bem, eles não estão adorando deuses falsos, mas eles passaram a ter uma forma de adoração muito sutil, que é o chamado adoração pela riqueza. O amo deles passaram a ser a riqueza. Líderes como os saduceus, os fariseus, que eram mais rigorosos com relação a leis, e os fariseus que estavam mais vinculados ao sacerdócio, amavam ter aliança política e ganhar dinheiro. É tanto que quando Jesus chega, tem que expulsar alguns cambistas que evidentemente têm apoio dessa elite, dessa aristocracia judaica, que ganhava dinheiro à base disso. Era. Por isso que chegava a um ponto de ser como é que se diz? Eles extorquiam lá o povo. Então era absurdo, era abusivo o que eles faziam. Evidentemente por causa dos fariseus e dos saduceus. Interessante até que Jesus usou um termo que alguns acham que é um termo para um deus, mamon, né? Você não pode servir a Deus e a riqueza, que é o dinheiro, né? A riqueza possivelmente possa ser mamon, um deus. Mas era uma questão sutil. Eles estavam agora não na idolatria explícita. Não, mas era implícita. O que era a idolatria? O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, menciona que as pessoas tinham como Deus o seu ventre. O que é o ventre ali? Estomatós, em grego. O ventre ali é os desejos. O próprio João falou dos desejos do mundo, da ostentação de posse. Ele disse que essas coisas não se originam de Deus, mas se originam do mundo. E os israelitas, nos dias de Jesus, estavam fazendo isso. Eles não tinham ídolos, literalmente, de gessos, de pedras. Não, eles não tinham. Mas a adoração praticada por ele era formalista. E, na verdade, era por amor ao dinheiro. E agora Jesus chegou e disse assim, olha, vocês chegaram a um limite que não tem mais retorno. Agora vocês não só vão ser destruídos, mas também vocês perderão o favor de nação, o status de nação. Olha só, vocês perderão o status de nação. E onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão Roberto? A nação de Israel perderia não só o favor de Deus, não só seria destruída, mas perderia o favor de Deus como nação. Pois é. Porque, gente, a adoração havia se tornado formalista. Não tinha como mais mudar o coração daquelas pessoas. Porque Jesus pregava, eles não enxergavam, o coração era endurecido. Só não tão endurecido como um faraó. Jesus chega a comparar o seguinte, olha, se Sodoma e Gomorra vissem as obras que vocês estão vendo, eles se arrependeriam. Ou seja, vocês estão com um coração muito, muito pior do que os que moravam em Sodoma e Gomorra. Os ninivitas se arrependeram quando Jonas pregou, mas vocês estão pior que eles.
E olha que os ninivitas, eles eram cruéis, e muito cruéis. Mas mesmo assim se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí Jesus disse para ele, mas vocês estão pior do que Sodoma e Gomorra e do que os ninivitas. Ainda Jesus vai dizer assim, olha, existia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviada a nenhuma delas. Foi enviada lá a uma viúva que não fazia parte da nação de Israel. Vocês realmente... Aí Jesus conta aquela ilustração. Olha, não adianta remendar pano novo em roupa velha. Por isso que Jesus disse, derrube esse templo e em 3 dias reconstruirei um novo. Ou seja, aquela forma de adoração, ela estava destinada à destruição. Jeová, por meio de Jesus, não faria mais nada para consertar aquela forma de adoração e, subsequentemente, aquela nação. Jeová disse, não tem como mais corrigir vocês. Vocês são um povo de dura cerviz, de dura cabeça. Como disse Paulo aos Romanos, Jeová tinha estendido a mão a um povo desobediente e obstinado. O dia inteiro Jeová disse. Quer ver esse texto? Ó, Romanos capítulo 10. Ó. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler um pouco mais aqui, se der tempo, para analisarmos isso, tá? Mas olha o que diz aqui, Romanos capítulo 10. O versículo 21. Mas ele diz, com respeito a Israel carnal, o dia inteiro estendia as mãos a um povo desobediente e obstinado. Era essa a nação de Israel. Então não faria sentido remendar pano novo em roupa velha. Não haveria sentido Jesus remendar uma forma de adoração em que o coração deles era ruim mesmo. Eles eram muito mal de coração. Então Jesus derrubaria aquela forma de adoração e ergueria uma nova. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, vem a hora em que nem em Jerusalém, nem aqui, no Monte Gerizim, adorarão o Pai com espírito e verdade. Porque o Pai está procurando agora os verdadeiros adoradores. Vocês praticam adoração falsa, adoração formalista. Vocês fingem obedecer na frente do povo, mas vocês são hipócritas. Agora, olha aqui, olha o que Jesus falou aqui, tá, gente? No livro de Mateus, capítulo é o 21, a partir do versículo 33. Jesus conta essa ilustração que deu o que pensar. Jesus deu o que pensar. Em Mateus capítulo 21, o versículo 33 em diante, diz assim, olha o que Jesus falou sobre a nação de Israel. Ouça outra ilustração. Havia um homem, um proprietário, que plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele, cavou um lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Quando chegou a época dos frutos, enviou seus escravos. Deixa só aqui corrigir essa imagem que aparece para mim aqui do TikTok, tá? Ok. O versículo 34, tá? Quando chegou a estação dos frutos, enviou seus escravos aos lavradores para receber os seus frutos. No entanto, os lavradores pegaram os escravos dele e a um espancaram, a outro escravo, e a outro apedrejaram. Enviou novamente outro grupo de escravos, em um número maior do que do primeiro grupo, mas fizeram o mesmo com eles. Por fim, enviou a eles o seu filho, dizendo, respeitarão o meu filho. Ao verem um filho, os lavradores disseram entre si, este é o herdeiro,
venham, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Assim eles o pegaram e o lançaram para fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando o dono daquele vinhedo voltar, o que fará com aqueles lavradores? Disseram-lhe, por serem maus, trará sobre eles uma destruição terrível e arrendará o vinhedo a outros lavradores que lhe darão os frutos no seu tempo devido. Jesus lhe disse, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular? Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos? É por isso que o reino de Deus, é por isso que eu lhes digo, o reino de Deus será tirado de vocês, nação de Israel, e será dado a uma outra nação que produza os seus frutos. Também, quem cair sobre essa pedra será despedaçado. Quanto àquele quem ela cair, será esmagado. Agora note os fariseus, a reação dos fariseus. Versículo 46. Quando os principais sacerdotes, que era da turma dos saduceus, e os fariseus ouviram a ilustração de Jesus, sabiam que falavam deles. Embora quisesse prendê-lo, tinha medo das multidões, porque elas o consideravam como profeta. Então, note, os próprios fariseus perceberam que aquela ilustração estava falando deles, como nação. Imagina como eles ficaram, rangendo um dente. E sabe de onde Jesus tirou essa ilustração? Do Antigo Testamento, de Isaías. É por isso que os fariseus, os saduceus, compreenderam isso, porque isso estava na lei deles. Não na lei, estava nos profetas, né? A lei é uma referência mais específica aos 5 primeiros livros de Moisés. Mas veja essa ilustração aqui no livro de Isaías, capítulo 5. E veja se o fundo histórico dessa ilustração não é essas palavras que aparecem aqui. Isaías, capítulo 5. Lembrando, né? A Testemunha de Jeová está estudando esses dias o livro do profeta Isaías, tá? Isaías, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 7. A gente vai compreender perfeitamente qual é o fundo histórico da onde Jesus tirou aquela ilustração do capítulo 21 de Mateus. Cantarei para o meu amado uma canção sobre o meu amado e seu vinhedo. Quem é o amado? Aqui é Jeová, é o Criador. Meu amado tinha um vinhedo numa encosta fértil. Ele revolveu a terra e tirou as pedras. Plantou uma vindeira seleta de uvas vermelhas. Construiu uma torre no meio dele. E escavou nele um lagar. Então ficou esperando que produzisse uvas boas. Mas ele produziu apenas uvas bravas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, por favor, julguem entre mim e o meu amado. O que mais eu poderia fazer pelo meu vinhedo que eu já não tenha feito? Por que é que quando esperei que produzisse uvas boas, ele produziu apenas uvas bravas? Agora vou lhe dizer o que farei com o meu vinhedo. Vou remover a sua cerca viva, e ele será queimado. Vou derrubar o seu muro de pedras, e ele será pisoteado. Farei dele um baldio desolado, não será podado nem capinado. Ficará coberto de espinhos e de ervas daninhas. E darei ordens às nuvens, para que não derrame a chuva sobre ele. Porque o vinhedo de Jeová, olha quem é o amado aqui, tá? Não é interpretação pessoal. Porque o vinhedo de Jeová dos exércitos e Jeová de Sabaote, Beit Israel, é a casa de Israel. Os homens de Judá são a plantação de que ele, Jeová, gostava. Ele ficou esperando justiça, que são os frutos bons. Mas havia injustiça.
que são os frutos, as uvas bravas. Ficou esperando retidão, mas havia grito de aflição. Então é daqui que Jesus tirou o fundo histórico para contar aquela ilustração do capítulo 21. Jeová plantou um vinhedo. Se você desejar ouvir no YouTube, você vai ter acesso à primeira live que eu fiz, falando sobre a origem da nação de Israel. Jeová fez da nação de Israel como um vinhedo. Plantou, cuidou, protegeu, colocou estrume e revolveu a terra. Fez de tudo para que produzisse frutos bons. Mas a nação de Israel produziu frutos ruins. E Jeová, na época dos frutos, quando chegou a época dos frutos, e foi lá, mandou os profetas, lembra? Jeová mandou os profetas, os mensageiros, como aparece lá em 2 das Crônicas, que nós lemos agora há pouco. Eles caçoavam dos seus mensageiros, eles zombavam dos seus mensageiros. Eles não queriam saber dos seus mensageiros, mataram seus mensageiros, ao ponto de matar o herdeiro do vinhedo. Ao ponto de matar o herdeiro, o filho do dono do vinhedo. Levaram para fora do vinhedo, que é fora de Jerusalém. Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. E Jesus mencionou o seguinte: depois que isso acontecesse, a nação de Israel perderia o favor de Deus, o status de nação escolhida. Entenderam? E os 144 mil que seria tirado da nação de Israel para reinar junto com Jesus, seria agora escolhida também dentre as nações. Entenderam? Aí o apóstolo Paulo também vai usar de uma bela ilustração. O apóstolo Paulo vai usar de uma bela ilustração. Ele vai falar, nesse quesito, de que Jeová não iria mais tirar da pena da nação de Israel os 144 mil, porque ela, como nação, foi abandonada, esquecida. É verdade que os primeiros seguidores de Jesus Cristo eram judeus, mas como maioria, como nação, eles não fizeram caso. Quando mataram Jesus, disseram: que caia sobre nós e sobre o nosso filho o que nós estamos fazendo com esse homem. Eles disseram isso, que caia sobre nós. Olha que arrogância e prepotência. E de fato caiu sobre ele. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída e nunca mais teve profeta levantado em Jerusalém. Nunca mais foi reconstruído o templo em Jerusalém. Mesmo quando Israel se tornou Estado, em 15 de maio de 1945, nunca houve a tentativa de reconstruir o templo. O Estado de Israel é puramente político. Um Estado que não tem nada a ver com religião. Eles nunca tiveram interesse, o Estado sionista, de erguer um templo para adorar Jeová. Eles baniram o nome Yud-He-Vav-He da sua adoração. Fizeram aliança com nações que, se Jeremias, Isaías e outros profetas estivessem vivos, eles fariam a mesma coisa, os mataria, os condenaria à morte, porque eles estão fazendo aliança com potências mundiais. A lei dizia que eles não poderiam acumular armas, e a nação de Israel hoje tem poderio nuclear. A nação era proibida de ter cavalos em abundância, porque eles seriam orgulhosos em dizer que eles teriam conseguido vencer batalhas e guerras por causa do seu poderio nuclear. E Jeová disse: não, vocês não vão vencer por causa do seu poderio nuclear. Vocês vão vencer por causa de mim, e não do seu poderio nuclear, para que vocês não se orgulhem. Hoje a nação de Israel, o Estado de Israel tem arma nuclear. Então deixa claro que eles nem a lei obedecem. Nem a lei obedece. Então é um Estado totalmente político, não é religioso. É um Estado que quase a sua metade é ateu, lembrando disso. A nação de Israel não vive de acordo com as leis delineadas lá na Torá. Por isso que lá, por exemplo, a marcha LGBTQIA+, é um dos países que apoiam isso. Lá o aborto é assistido e é legal no país. Então está muito longe do Israel bíblico, tá, gente? Mas voltando aqui a essa questão,
mostrando que a nação de Israel, ela não tem mais o favor de Deus. Tá aqui, ó. O apóstolo Paulo menciona algo que muitas pessoas compreendem de maneira totalmente equivocada, tá? É o que aparece no capítulo 11 de Romanos. Lembra do pacto? Entenda o pacto. Quem não assistiu ainda essa live completa, siga aí no YouTube que você vai ter acesso a ela completinha. Olha só. No capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, ó. Pergunto, então, será que Deus rejeitou seu povo Israel? De modo algum. Aí a pessoa está vendo. Deus não rejeitou Israel. Paulo disse que Deus não rejeitou Israel. Essa pessoa não entendeu o que leu. Essa pessoa não entendeu o que leu. Porque ela para por aqui e acha que Deus não rejeitou Israel. Só que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, num pacto da lei, que era bilateral, ou seja, se a nação cumprisse a parte dela, Jeová cumpriria a parte dele. Ó, então, olha o que acontece. A nação de Israel é assim. Pergunto, então, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Olha, Israel não foi rejeitado por Deus. Tá vendo? Mas lembre-se, a nação de Israel estava num acordo, num pacto, num contrato bilateral. Deus só iria cumprir a parte dele se a nação de Israel cumprisse a parte dele no acordo. Por isso que as pessoas só leem metade. Aí, continuando o texto, faz assim. Aí Paulo diz, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem primeiro deu consideração. Aí ele cita o seguinte, ele cita a passagem, o incidente que ocorreu lá com Elias. Vocês não sabem o que certa passagem das Escrituras diz sobre Elias? Quando ele chamou perante Deus, clamou perante Deus contra Israel? Jeová, matar os teus profetas, derrubar os teus altares, e só eu sobrei. E agora estão tentando tirar a minha vida. No entanto, o que a proclamação divina disse a ele? Ainda tem uns 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Do mesmo modo também, na época atual, há um restante, segundo a escolha por meio da bondade imerecida. Paulo não está falando da nação como um todo, está falando da oportunidade que eles tiveram e de que poucos desejaram, de que poucos agarraram essa oportunidade. Paulo está dizendo, não, Deus não rejeitou Israel. Israel que rejeitou a Deus primeiro. Entenderam o ponto? Esse é o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Prova disso é que lá na nação de Israel, nos dias de Elias, a nação estava atolada em idolatria. Mas Deus não rejeitou a nação de Israel, ele mostrou consideração para com o restante. Na época atual, Jeová também está mostrando consideração pelo seu povo. Se toda a nação se comportasse como essa minoria, esses restantes, teriam as bênçãos de Jeová. Mas só essa minoria está recebendo as bênçãos de Jeová porque eles são obedientes. Mas a nação como um todo não. Esse é o que o apóstolo está falando. Aí o apóstolo Paulo vai traçar aqui o seguinte. Aquela ilustração como é o nome? Da oliveira. Lembra da oliveira? A oliveira representa o seguinte. A oliveira é o nosso Senhor Jesus. Jesus, quando chegasse na terra, teria que escolher... Só um minuto, tá, gente?
Deixa eu voltar aqui o raciocínio, tá? A água estava derramando ali, eu precisei fechar. Deixa eu voltar aqui o raciocínio. A oliveira. Então você tem a oliveira no capítulo 11 ainda, tá? O que acontece? A oliveira, quem é a oliveira? Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse que ele é a verdadeira videira, né? Oliveira, é uma árvore como ilustração. E que o seu pai era o lavrador. Quem plantou essa oliveira foi Jeová. Quem é essa oliveira? A nação de Israel, vamos dizer assim. Na verdade, o propósito da nação de Israel, né? A oliveira, na verdade, é o nosso Senhor Jesus, é o principal representante da nação. Os ramos são os filhos de Israel, que são os filhos naturais de Israel. Era dessa nação que Jesus, Jeová, escolheria 144 mil para reinar com ele nos céus. Mas quando Jesus chegou na terra, não tinha pessoas leais suficiente para completar os 144 mil. Entendeu? Aqueles que eram maus, perversos, que eram ramos naturais da oliveira, foram cortados, foram tirados. E foi enxertado nela ramos das oliveiras silvestre, brava. Quem são esses? Pessoas que não pertenciam à nação de Israel, que não era do Israel natural. Eram pessoas das nações. Isso cumpre uma profecia que aparece em Daniel, né, das 70 semanas. O Messias manteria o pacto por uma semana com a nação de Israel, o pacto abraâmico, o pacto da circuncisão. Primeiro, a oportunidade foi dada para os circuncisos, pessoas que faziam a circuncisão, lembra? Aí Jesus manteria um pacto por uma semana, por 7 anos, começando do ano 39 e terminou no ano 36. Por quê? Porque Cornélio, um gentil incircunciso, ou seja, sem ter a marca da circuncisão, recebeu o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo, ou seja, foi ungido, quem recebia o Espírito Santo era ungido, para ser co-herdeiro do reino. Entenderam? Co-herdeiro do reino. Então agora não era necessário a pessoa ter a marca de judeu. Judeu não é aquele que é por fora. O apóstolo Paulo diz, judeu é aquele que é no íntimo. Note, voltando às folhinhas aqui agora, na carta aos Romanos, capítulo 2, o versículo 25, para a gente não nos delongarmos aí. Eu fechei. Vou ver se o cachorro bebe leite, viu? Então vamos lá. Romanos capítulo 2, o versículo 25. Só se você desejar depois ler os versículos, o contexto todo, aqui inicia um novo parágrafo, que é chamado de perícope na teologia, tá? Aí diz assim, Romanos 2, versículo 25. De fato, a circuncisão só tem valor se você guarda a lei. Mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão se torna incircuncisão. Não adianta. Portanto, se um incircunciso guarda as injustiças da lei, não será a incircuncisão dele considerada circuncisão, como circuncisão? E aquele que é fisicamente circuncidado, ao cumprir a lei, julgará você, aquele que é transgressor da lei, apesar de ter o código escrito da circuncisão. Porque não é judeu quem é por fora, nem é a circuncisão aquilo que é feito por fora, na carne. Mas judeu é aquele que é no íntimo, e a circuncisão é a do coração, por espírito, e não por um código escrito. O louvor dessa pessoa vem de Jeová, não de homens. Interessante, né?
Então, o que acontece, gente? Cornélio, ele era incircunciso, mas ao praticar as exigências da lei, a incircuncisão dele se tornou circuncisão. A circuncisão no espírito. Então, por isso que Cornélio é selado com o Espírito Santo e é ungido. E ele é enxertado na oliveira, fazendo parte, então, do novo Israel. Não o Israel carnal, mas esse é chamado do Israel espiritual. O Israel de Deus, mencionado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Então, a nova nação não era a nação de Israel, era o Israel espiritual, composto de pessoas que faziam parte originalmente da nação original, eram judeus literais, mas que eles tinham obediência válida, a sua circuncisão era válida, porque isso era acompanhado de obediência, e aqueles que eram incircuncisos, pessoas de todas as nações. Então esses aí compõem-se o Israel espiritual, o Israel de Deus. É o Israel que aparece lá em Apocalipse, capítulo 7. E é os 144 mil que aparecem no capítulo 14 do livro de Apocalipse. É desses aí que vai completar o número que Deus escolhe para reinar, compor o reino messiânico e reinarem sobre a terra. É tanto que o apóstolo Paulo vai falar dessa analogia. Olha só, aqui no livro de Gálatas, para a gente finalizar esse assunto, tá? Aqui na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, deixa eu considerar primeiro Gálatas capítulo 3, versículo 26, para não ficar também muito longa, tá? Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: Todos vocês são de fato filhos de Deus, por meio da sua fé em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um só em união com Cristo Jesus. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Mostrando que a circuncisão é a circuncisão do coração. Aí aqui, em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, digam-me, vocês que querem estar debaixo de lei, não dão ouvido à lei? Por exemplo, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um com a serva e o outro com a livre. Mas o filho da serva foi gerado de maneira natural, no caso Ismael, e o outro, o filho da livre, por meio de uma promessa, no caso Isaque. Essas coisas são um drama simbólico, pois essas mulheres representam 2 pactos. Um do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa os Sinais. Um monte na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém atual representa o filho da escrava, tá? Pois está em escravidão com seus filhos. Aí Paulo diz assim, mas a Jerusalém de cima é livre. Essa é comparada com Sara. Ela é nossa mãe. Entendeu o ponto? O Israel natural é comparado aqui ao filho de Agar, Ismael.
embora Ismael tenha dado uma origem a outra nação. Paulo usa isso como um drama simbólico. O Ismael representava o filho da escrava. Por isso que Israel estava debaixo de escravidão, da lei. Mas o filho da promessa, Isaque, filho da Jerusalém de cima, de Sara, é livre. Ela não está mais debaixo da lei que os condenava, mas estão agora sendo guiados pelo herdeiro, Jesus Cristo, a quem esses aceitaram e quem o Israel natural, os filhos de Agar, rejeitaram. Aí Paulo continua dizendo, se referindo então à mulher que aparece em Apocalipse capítulo 12, tá? E eu tenho uma live lá no YouTube falando também especificamente sobre quem é a mulher do Apocalipse 12. E entra nesse pormenor aqui. Pois está escrito, alegre-se, ó mulher estéril. Essa mulher aqui é a mulher celestial, representada por Sara, tá? Que não dá luz. Grite de alegria, ó mulher que não tem dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que daquela que tem marido. Isso aqui é uma citação que aparece em Isaías, tá? Isaías capítulo 54, versículo 1. Vocês, irmãos, falando com os cristãos ungidos, independentemente da raça, da nacionalidade, tá? Se era homem, se era mulher, se era escravo, se era livre, como nós lemos agora no contexto do capítulo 3 de Gálatas. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Ou seja, vocês não são do Israel natural. Vocês são mais que isso. Mas, assim como naquele tempo, o gerado de maneira natural, Ismael, começou a perseguir o gerado por meio do Espírito, assim acontece agora. Ou seja, o Israel carnal estava perseguindo o Israel espiritual. Entenderam? Simples. Contudo, o que diz as Escrituras? Expulse a serva e o filho dela, pois o filho da serva de modo algum será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, somos filhos, ou seja, não somos filhos de uma serva, mas da livre. O Israel carnal, eles não são herdeiros. Quem são herdeiros do reino de Deus são aqueles que aceitaram Jesus Cristo e, portanto, são filhos da promessa, porque eles são gerados por Espírito, assim como Isaque foi gerado por Espírito. De fato, Sara não tinha condições de gerar filhos, mas Jeová concedeu a bênção a ela por meio do Espírito Santo para gerar filhos. Assim, o Israel espiritual gera filhos da promessa. E essa Jerusalém aqui, comparada a Sara, é a Jerusalém celestial, composta de criaturas espirituais. Entendeu? Aí entra o Robson, o que você mencionou. Esse pacto que foi mencionado, ele não é feito com a nação de Israel como um todo. Você mencionou o texto de Jeremias, não é isso? Jeremias 31, não foi? Essa promessa vai aparecer na carta aos Hebreus. E ela é aplicada não ao Israel natural, mas ao Israel espiritual. Onde menciona aqui o seguinte, ó, deixa eu só encontrar, tá? Hebreus 8, tá? Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7, diz assim: se aquele primeiro pacto da lei, não tivesse defeito, não teria necessidade de um segundo, porque ele vê defeito no povo quando diz, vejam, aqui é Jeremias 31, né? Está chegando os dias de Jeová, e eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um pacto. Não será como um pacto que fiz com os seus antepassados, nos dias em que tirei pela mão, no dia que eu os peguei pelas mãos, para tirá-los da terra do Egito, porque eles não permaneceram no meu pacto.
E é por isso que parei de me importar com eles, diz Jeová. Pois esse é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Jeová. Porei as minhas leis na sua mente, e as escreverei no seu coração, e eu me tornarei o seu Deus, e eles se tornarão meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu co-cidadão, e cada um ao seu irmão, dizendo: conheçam a Jeová, conheça a Jeová, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois serei misericordioso em relação às suas ações injustas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ao dizer um pacto novo, ele torna ultrapassado o anterior, e o que é ultrapassado fica velho e está prestes a desaparecer. Então é essa a questão, tá, gente? Os 10 homens judeus. Então, 10 homens, é um judeu, né? 10 homens agarrarão a aba de um judeu. 10 homens. Só que a expressão não indica que é apenas um homem, mas sim um grupo. Por quê? Porque o texto diz assim, é Zacarias, né? Iremos convosco. Não pode ser apenas um homem. Então, um homem ali, ele é usado no sentido generalizado. Ele evidentemente representa os cristãos ungidos gerados por Espírito Santo. Onde as pessoas dizem, iremos convosco. Não iremos com você, no singular. Não. Aquele homem, ele é retratado como sendo grupo, pelo contexto. É mais ou menos assim, quando eu digo para você assim, o homem é mortal. Eu não estou dizendo que o homem, apenas um homem mortal. Estou me referindo à humanidade. Então eu posso usar o artigo definido, o determinante, para me referir a um grupo. É o que também algumas pessoas confundem quando fala do homem que é contra a lei. Ali é um grupo, não é um homem específico. Então quando fala lá em Zacarias que as pessoas iriam agarrar a aba de um judeu, de um homem judeu, aquele homem é um grupo, porque o contexto indica o seguinte: iremos convosco. Convosco? Com um homem? Vosco? Não faz sentido. Então isso se aplica sim ao Israel espiritual. E dessa maneira, gente, nós concluímos. A nação do Israel atual, ela não é mais o povo escolhido de Deus. Se Israel quiser qualquer relação especial com Jeová, elas precisam aceitarem Jesus como o Messias prometido e se sujeitar ao seu governo. Eles têm a esperança de viver também aqui na terra, ou também ser escolhido como herdeiro, que ainda Jeová está escolhendo pessoas das nações e até mesmo judeus que demonstram lealdade para com Jeová. É dessa maneira. Por isso que o apóstolo Pedro disse que Deus não é parcial, Deus não é aceitador de face, mas em cada nação, o homem que o teme e que faz o que é certo, lhe é aceitável. Adão não era judeu. Jó não era judeu. Abraão não era judeu. Teve um motivo, uma razão de Jeová ter escolhido aquela nação e depois, infelizmente, por causa da sua rebeldia, Jeová os ter rejeitado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou finalizar aqui e vou refazer a live para pessoas que desejarem subir, fazerem pergunta e raciocinar, aí nós iremos conversar, tá? Essa live eu vou salvar e vou postar no YouTube, você terá acesso. Tá bom? Então, até já já. Se você não quer perder, segue aqui, ó. Clica aqui, me segue. Ou me segue lá no YouTube também, tá no meu perfil. Me segue aqui, ó. Vai, cadê? 1, 2, 3, já. Me segue, que assim que eu finalizar e voltar a live, aí você vai chegar para você. Entendeu? Segue aqui, ó. Seguiu? Mais uma vez. Segue, segue, segue.
Aí você vai poder ver, ter acesso agora a essa segunda live que eu vou fazer, que é um tema aí já mais um pouco variado. Até daqui a pouco.